Uma produção 808. Eu tinha um namorado e tal, mas tudo bem. Quando ele entra assim na... Tudo bem. Quando ele entrou na sala de anatomia, veio uma coisa assim na minha cabeça. Vou casar com esse cara. É mesmo? Isso era que ano? 1971. Primeiro ano de faculdade. 1971. Olá, bonitas e bonitos. Estamos aqui de novo no seu podcast favorito, no nosso podcast favorito. Ai, vamos lá de novo. Vamos entrevistar mais uma pessoa legal. Estamos aqui na nossa mesa de novo para descobrir sobre mais um RG, sobre mais uma história, sobre isso, né, Raquel? Isso, Maria Silvia. Vamos continuar. E hoje nós vamos chamar uma pessoa muito querida, uma amiga muito especial, para vir compor essa nossa mesa. Então, seja bem-vinda, Ângela. E agora? Vai ter que gravar de novo? Quer gravar de novo? Menina, o que faz? Olá, eu sou a Ângela, eu tenho 71 anos. Estou aqui em Piracicaba há 10 anos, vim em 2014. Sou casada, tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina, 5 netas e um neto. Eu sou uma otimista romântica inveterada. Amo ficar com a minha família, com minhas netas quando vem passar férias. E adoro sair com minhas amigas e dar boas gargalhadas. Uau, já fez a lição de casa então, né? Seja bem-vinda, Ângela. Seja bem-vinda. A nossa momento gargalhada. Você já fez a lição de casa? Total. Já. Não, ela esqueceu de um detalhe. Ela também é muito lúdica para falar. É verdade, eu sou muito lúdica. Eu amo cerâmica, fazer cerâmica. E voltei a tocar piano. Então, esse ano foi um ano pródigo. Nossa, então assim, a nossa pergunta para você já tá feita quase. Vamos ver. Vamos ver. Existe prazo de validade ou idade certa para recomeçar? Não. Eu acho que sempre é tempo. Eu sou dentista de formação. Eu trabalhei muito tempo na minha vida como dentista. E fiz especialização, mestrado, me especializei na área de biossegurança. Até hoje ainda dou aula online, né? E quando eu vim para Piracicaba, eu falei, e agora, o que eu vou ficar fazendo? Não conhecia ninguém, só tinha uma referência de uma família amiga dos meus pais. E aí entrei em contato com a FOP, que eu conheci a Maria da Luz, que é da acupuntura. Ela me chamou e desde então eu fiz alguns cursos, acabei fazendo a especialização. Especialização em acupuntura? Em acupuntura, Uau, legal. E depois da pandemia a gente parou. Uhum. E agora voltamos um pouco, mas como voluntariado, né? Uhum. E a única coisa que me perturba um pouco aqui é o calor, né? Mas o calor deixa a gente meio fora do ar. Né? Mas eu, assim, fui me acostumando, porque São Paulo também é uma terra quente, mas faz todas as estações no dia, né? No mesmo dia, né? Então cai muito a temperatura. Se chove, a temperatura cai muito. Uhum. Mas a gente vai se adaptando, né, a esse problema. Então, para você recomeçar, não foi um problema? Para mim, nunca. Aliás, eu gosto de recomeçar. São novos desafios, né? Uhum. E você vai ultrapassando os limites, né? E nesses recomeços, você sentiu necessidade de buscar seu RG em algum deles? Então, até hoje eu tinha escrito e tinha mandado para Raquel, porque eu tinha imaginado assim um RG assim como mãe, né, primeiro. Sim. Isso nunca me atrapalhou, esse problema assim de ser mãe, trabalhar. Eu fui aprendendo a fazer as coisas com leveza, né? Sim. Porque tem que fazer. Tem que fazer.
Não é? Isso é o meu lema. Nem fazer, nem fazer, nem falar. Não nem dá para falar. ficar. Não dá para delegar, não dá para Não dá adiar. pra disfarçar, Não. né? Eu acho que veio muito da minha formação, da minha criação. Meu pai era médico, a minha mãe fez odontologia no tempo que a odontologia era masculina, só tinham 3 mulheres na classe. Fez. Aonde ela fez? Fez no Rio de Janeiro, na Federal, na Nacional do Rio, e lá que ela conheceu meu pai. Meu pai foi de São Paulo para o Rio, e ela veio do Rio Grande do Norte para o Rio. Uau. Aí casaram, eles foram 6 anos, né, de graduação, depois internato e tal. Médico, né? E a mamãe, eram os últimos 3 anos, ela ainda depois aguardou ele se formar e tal. E quando casou-se, eles foram para o interior de São Paulo, que chama Junqueirópolis. Sim. É uma cidade que tinha 250 casas. Era mais a zona rural. Mas eu esperava 250 mil, eu esperei. Não, 250 casas. É. Ah. Era assim, então foi assim maravilhoso, né? Porque a minha mãe fazia realmente A Vida é Bela, você entendeu? Era um filme da Vida é Bela. E nós crescemos assim, de fazer de um limão uma limonada. Então não era muito complicado, sabe? Talvez hoje seja mais complicado, né? Muito complicado. Nós tivemos uma infância fantástica e a gente foi aprendendo a conviver com as dificuldades, né? Dificuldades do local, a falta de muitos recursos, era uma outra época, né? E assim, uma vez eu conversei com um médico muito idoso também, e ele me falou assim uma coisa que é muito interessante, que você deve ter visto isso com seu pai, que médico naquela época não era o ginecologista, o oculista, não, Era era o médico. Era o médico, né? Não, Se e virava fazia nos tudo. 30, fazia tudo, é isso. Tudo, até... Era assim, o doutor. Era o doutor. Eu tenho, assim... E não era o glamour da profissão de hoje, era a função, né? Era o ofício, né? Não, era assim, você tinha na cidade o prefeito, que era o seu Álvaro de Oliveira Junqueira, que era compadre do Junqueira, né? ele que Junqueirópolis, chamava Junqueira, né? ele que fundou a cidade. Aí você tinha o padre, Irresistível. o médico, né? Depois chegou quando virou comarca, depois de uns anos, né? E aí você tinha o gerente do banco, e era assim, as pessoas, e a minha mãe tocava no órgão da igreja, e a gente ia ensaiar junto. Quando chovia, não se atravessava a rua de tanto barro que era de um lado para o outro, não tinha asfalto, era uma coisa. E aí a mamãe, nós íamos, ela vestia a gente para assistir os casamentos, né? Então era muito engraçado. Que devia de ser um evento. Era um casamento. evento. Era um evento, né? Desculpa, quantos eram filhos? Então, eu sou a primeira, depois a minha irmã. Eu vim nascer em São Paulo porque não tinha nem casa de saúde, nem nada. E a minha mãe, o primeiro, meu pai ficou preocupado. Ficou nervoso, né? E veio para São Paulo e tal. A minha irmã já nasceu em casa, Lá em Junqueiró. em Junqueiró. Numa das 250 50 casas. E os meus irmãos nasceram em Dracena, que ficava quase 5 minutos, Sim. os 3. Aí nós tínhamos eram 4 ou 5 médicos, muito amigos do meu pai, e que eles trabalhavam juntos. Então, quando tinham que fazer cirurgia, quando o negócio complicava, a equipe era assim, né? E eles, então, nasceram em Dracena. Sim. E o meu irmão caçula nasceu em São Paulo, em 64. Sim. Porque o meu pai foi vereador, presidente de Câmara. Vai ficando. né? E ele ia ser candidato a prefeito, e a minha mãe falou, não, agora, porque eu vinha interna, né, para o Santa Marcelina, em São Paulo. Para estudar, né? Pra Porque estudar. não tinha escolas. Não, sempre escola pública. E aí, era sempre muito católica, os padres frequentavam a minha casa sempre. E aí ela foi se orientar com um deles, e ele falou, olha, quem cria filhos é pai e mãe. Aí ela ficou lá na cabeça do meu pai, e aí nós mudamos em 64 Para São Paulo. para São Paulo. E daí a senhora fez a vida lá. Minha vida foi a partir de então. Eu vim com 13 anos.
Com 13 anos. E aí nós moramos no Alto da Boa Vista, que é perto do Brooklyn, tal. Depois moramos em Higienópolis, depois Pinheiro sempre, né? Eu fui da geração privilegiada de fazer escola pública, saí de escola particular, fui a última turma do científico. Que chamava, né? E a minha turma toda entrou na USP. Todo. Quem fez medicina na USP, quem fez veterinária, quem fez engenharia, né? Tudo na USP. Entrava tranquilo, na USP, Unicamp. Era assim, era fantástico. Eram outros tempos, né? E logo eu peguei Mas todas... já era muito boa a educação, na USP e na Unicamp. Já era Fantástico. Não, mas era boa no colégio, O colégio público, O né? colégio público era bom que... Que conseguia colocar. Não, você para entrar, você tinha que fazer um vestibulinho. Minha mãe fala isso. Eu fiz em 3 colégios para entrar. Você fazia prova de matemática, de português, e aí você era aceito ou não. Então, foi uma E te realidade. dava base para você entrar. E fazia vestibular já na USP? Como Então, aí fiz um ano de cursinho. fazia. Fiz um ano de cursinho, porque eu tinha 17 anos. Muito nova. E aí é muito interessante, porque nessa classe, o objetivo, as classes eram enormes. Tinha 300 alunos na classe. Na fileira, acho que eram 34, 36, eu sentava numa ponta com uma amiga minha e um colega. No outro lado, sentava o meu marido, que eu não conhecia, Uau! com a turma dele. Tinha lá uma namoradinha e tal, não sei o quê. Aí, Mas muito mais masculino do que feminino, né? Essa classe. como era cursinho, era meio misto. misturado. Aí, a primeira vez que eu conversei com o Elias, foi no exame prático, porque nós tivemos prático. Foi a última turma do CECEM. No outro ano já foi FUVEST. Entendi. Entendeu? E aí foi a primeira vez que a gente conversou. E aí ficamos amigos, aí entramos na faculdade, né? Eu tinha um namorado, tal, mas tudo bem. Quando ele entra assim na... Tudo bem. Quando ele entrou na sala de anatomia, veio uma coisa assim na minha cabeça. Vou casar com esse cara. É mesmo? Isso era que ano? 1971. Primeiro ano de faculdade. 1971. Primeiro ano da faculdade. Eu tive assim foi uma coisa, falei, nossa. E assim, e ele não era nenhum além Não do foi nada do formol da anatomia, né? Não era nenhum além do Mas você sempre foi bem teteia, né, Ângela? eu já fui Miss Brasil 2000. As fotos, assim, ainda é bonita, mas as fotos eram... Mas era muito interessante porque, assim, o Elias era... Meu pai é árabe, por parte de pai. Sim. A minha mãe nordestina. Nossa, Eu sempre digo assim, que aqui entra árabe, sai paraibano. Por isso que eu aguento firme, muita coisa. E eu falava, namorar com árabe nunca, casar jamais. Aí casei com um que é dos dois lados. Dos dois lados. É certificado. Certificado. Aí namoramos a faculdade inteira, né? Mas isso em 1971. 71. Mas você, então, pelo que você está falando, assim, você aproveitou também a faculdade, né? Eu amava ir para a faculdade, porque era assim, na USP, acho que na Unicamp aqui também é assim, é o dia inteiro. Sim, tinha aula até sim. aos sábados. E o meu pai não deixava eu ir na esquina com ninguém. Mas na faculdade deixar. Não, eu tinha que ir, né, estudar. E aí ele não ficava lá vigiando, então ele não sabia o que acontecia. E ela já no primeiro ano já viu o marido Elias, dela, entendeu? então... Mas já namorou no primeiro ano? Comecei a namorar com ele em outubro, 6 de outubro. Olha. Começamos a namorar. E aí, né, terminei a faculdade, a gente casou em 77, nos formamos em 75. Tá. Esperaram um pouquinho e casaram. Nos formamos, aí 1 ano e pouco de noivado, fazia noivado. Fazia né? noivado, enxoval, né? Fazia enxoval. Enxoval. Enxoval, E o meu pai era muito, muito bravo.
E aí, não sei se tá bom de ficar contando assim Pode de contar coisa. o que quiser, a mesa é livre. Porque para mostrar que o RG você vai mudando, né? Vai mudando, claro, temos que contar tudo, E o papai foi médico da Varig muitos anos. E aí eu não viajei mais para fora do país porque era muito apaixonada, mas meus irmãos aproveitaram muito. Aproveitaram mais. E nunca se namorar logo no começo da faculdade, né? Eu fui para os Estados Unidos, para o Canadá, mas assim, podia ter aproveitado bem mais, né? Mas no Brasil viajei muito. Aí, quando chegou, nós fizemos uma viagem para Natal, que é a família da minha mãe. Quando o avião chegou no Rio de Janeiro, a mamãe contou para o meu pai que o Elias ia passar uma semana lá conosco. Só quando chegou no Rio de Janeiro, daí não dá pra fazer mais Não nada. dava pra fazer. Aí ele quase infartou. Foi um horror. Ficou com uma cara, ficou bravo. E tal. Aí a estratégia onde que o Elias ia dormir, né? Lógico, claro. Entendeu? Aí em casa de quem, como é que era? Botou um irmão meu para dormir na rede, assim, porque vai que tem maus pensamentos, né, aquela coisa. Bom, aí ele se encantou, né, com a sereia aqui. Aí ele falou assim, vamos ficar noivo? Aí ele falou, Eu falei, então tá bom. Esse sogro, eu vou ter que ficar noivo, né? Vamos ficar noivo? Aí eu falei, papai, o Elias quer falar com você. Eu não tenho nada para falar com esse rapaz. Nossa, e o rapaz tinha ido viajar junto, o papai tava bravo ainda, sem olhar na cara do rapaz. Mal conversava. Aí, Do rapaz. eu não tenho nada para falar com esse rapaz. Então, não ficou aquele negócio. Ninguém sabia. Aí chegou o dia dele voltar, né? Você ia ficar e ele ia embora. E agora? Eu falei, agora, não sei. Aí ele voltou. Depois, Sem quando falar nós com seu pai, voltamos, sem aí pedir a um mão. dia. Aí a minha mãe falava assim: você quer o quê? 2 caritós que fica na janela? Alguém quer namorar comigo? Eu e a minha irmã, né? Porque sou eu, minha irmã e tem 4 homens. 4 homens, E aí, né, no fim deu tudo certo. Tudo certo, estão casados Ele já. pediu, né, em casamento. Depois o meu sogro foi me pedir em casamento Meu Deus. antes do noivado. Teve assim uma. Pedia 2 vezes, assim, então? É um prazer receber. Ainda bem que deu certo, né? Já pensou se depois... Aí o outro falava assim, um prazer. Bom, aí teve o dia do noivado. tinha noivado com, né? Nossa, Era um evento. eu tenho o enxoval até hoje, porque a família do Elias é enorme. São 7 tios de cada lado. Tem até hoje coisa de Nossa, que coisa que, sabe? E era tudo coisa boa, né? Mas já Hoje ganhava coisa no noivado. já ganhava. A minha Porque era um sogra, ela prazer. comandava os presentes. Não, você vai dar isso, aquele vai dar aquilo, então eu ia. E aí tinha os do meu repetir. lado. Sabe, assim, tudo assim. Bom, aí nós nos casamos em 77, né? Aí pronto, casou, tá casado, juramentado. Juramentado. Aí casamos, eu tinha 24 para 25 anos, ele 26 para 27. Aí eu engravidei no final do ano, aí tive a Andréia, tive uma pré-eclâmpsia, foi terrível, mas foi tudo bem. Então, quando eu pensei de mudar o RG, foi nesse sentido assim, nunca foi complicado, porque foi uma gravidez muito complicada, mas as 3 gestações, eu me senti sempre em estado de graça. Era muito interessante. Eu tinha um amigo que falava assim, você fica tão ótima grávida, tão assim, né? Que acho que foi uma dificuldade até para emagrecer depois do resto da minha vida. Você entendeu? Porque você foi nessa estado de graça. Incorporou a maternidade, você entendeu? Mas, graças a Deus, deu tudo bem, né? E ela, nossa, maravilhosa. O André tem 46 anos, fez 46. Tem 2 filhas, né? A Clara e a Pilar. Aí, Rodrigo é o segundo filho. Rodrigo foi pai cedo. A minha neta mais velha vai fazer 19 anos. Uau, tem neta grande já, moça. Grande. Ele estava namorando e a Clécia engravidou. E eles estão casados já há 19, quase 20 anos também estão juntos, né? E o João Paulo, que é o caçula, ele tem a Tereza e a Lia.
Tereza vai fazer 19, a Lia tem 15, vai fazer 16. O João Paulo é casado com a Priscila, tem Francisco, que é o meu primeiro neto, fez 10 anos, e a Gabriela tem 4 anos. Moram em São Bento, Sapucaí. Uma turma grande, então. Turma grande, turma boa. Turma boa. E a avó não é muito coruja. Não, nenhuma né? Eu tenho conversado com mães tão imersas na maternidade, com mães mais velhas, que todas são imersas também no vovozado, né? Então ficam muito felizes com... Não, mas a experiência de ser avó é muito interessante. Porque é outro RG. É uma outra outro situação. Momento, e é uma outra relação, né? E assim, como eu fui muito presa e muito podada em muitas coisas, eu deixei muito meus filhos assim, com muita responsabilidade, mas eles fazerem aquilo que eles vieram fazer no mundo. Então, eu tenho, apesar de ser dentista, meu marido dentista, minha mãe dentista, meu pai médico, eu tenho 3 do lado direito do cérebro. Então, eu tenho a minha filha que fez publicidade, mas falou, eu não quero fazer marketing de jeito nenhum, sempre foi para o lado da criação. Sim. Aí fez História da Arte na FAAP, depois foi para a França, fez vários cursos lá. Ela é professora de artes, trabalhou de coordenação várias escolas boas, uma pessoa assim bem inteirada na coisa da arte. O Rodrigo fez design gráfico, mas ele é mais para editoração de livros, ilustrador. Sim. E ele fez Senac. E o João Paulo é músico. Os 3 artistas mesmo. O João queria fazer medicina, né? Queria, mas... Isso porque meu pai não se conformava com 18 netos. Ninguém fez. Eu quase fiz medicina. Uhum. E assim, eu tenho talvez o RG, né? Então a acupuntura é uma coisa que me... que te levou um pouco para a medicina, né? A acupuntura, ela meio que fechou isso, porque eu pensava assim, o que eu falei para o meu filho, você quer ser médico? Então é assim, vai para o banheiro, tem que ter livro, tem que ter revista de medicina, liga no rádio, vai escutar medicina, vai para uma não sei onde, vai falar com o médico. Ou você vai ser como o seu avô, que é totalmente dedicado aos pacientes e à medicina, ou não vai fazer, meu filho, porque não dá. Isso. Né? Você tem que ter comprometimento. Nós tínhamos uma frase na nossa infância que o meu pai, assim, entra todo mundo no carro. Então, subimos no carro, todos. Meu Deus, os 5. Kombi, né? Uma Kombi. Aí a mamãe na frente, vamos dar uma volta. Aí o cara falava assim, Zé, a minha mulher tá com não sei o quê. Aí ele desce todo mundo do carro. E isso era trágico, porque era um tal de entrar no carro, sair do carro. Vocês nunca sabiam se o passeio ia dar certo. Se ia dar certo. Meu pai no cinema, quantas vezes? José, você tá aí dentro? Assim. Era assim. E ele levantava. Meu pai levantava. Então eu tinha muito isso para mim. Na porta do cinema apenas. Não tinha. Você sabe que quando eu fui escolher, eu pensei muito mesmo, porque a medicina ela te envolve de tal forma que você não consegue. Se não for para ser assim, um sacerdócio, é melhor você não fazer, você entendeu? Por isso que hoje está... Né? Não, hoje está complicado, porque eles não entendem. Não se submetem, não entendem a função. Isso. Essa coisa dos convênios, tudo piorou muito, né, a relação médico-paciente. Então, a opção pela odontologia, que também, né, Raquel, que a odontologia quando nós fizemos faculdade era outra coisa, né? Que hoje também está se mudando o RG de uma forma assim absurda. Mas daqui a pouco a gente consegue até fazer teleodontologia, né? Dá para fazer assim. Ela está indo por um caminho que eu acho que é obscuro. Mas sabe que a Fernanda Montenegro, ela tem a biografia dela, eu li. E ela fala muito sobre isso, lógico que em outra área, mas ela fala assim de exercer um ofício. É muito interessante isso que ela fala.
Então, quando você exerce um ofício, a sua função, como ela falou, né, que veio a este mundo para esta função, você desglamoriza isso, entendeu? Então, a Fernanda Montenegro é sensacional o livro dela. Porque ela não se põe no pedestal que ela poderia estar, né? Por Que ser colocam, quem ela é, que ou colocam. que colocam ela aceita. Mas não, ela fala, eu só fui até ali exercer o meu ofício. Entrei, exerci o meu ofício na profissão de levar a arte para aquelas pessoas que estavam ali para isso e vim embora para minha casa cuidar da minha filha. Quando ela fala dessa história da mãe, de continuar sendo mãe, de continuar sendo dona de casa, de continuar com a vida. Era um ofício. O ofício, como Sim. o seu pai exercia, é um ofício. Entendeu? E hoje em dia, seja no nível dos artistas, pior ainda, porque hoje em dia você pôs a carinha lá, se foi legal, vai virar like, vai virar... E seja Todo no mundo, nível todo da mundo quer o medicina, seja no glamour, nível da todo mundo quer, odontologia, as pessoas querem o glamour, querem o Isso. sucesso, querem a luz. Isso. E As aí- pessoas querem, eu brinco, né, em qualquer área. Acho que hoje as pessoas elas não querem trabalho, elas querem salário, né? Isso. Elas querem assim um emprego, mas não querem o trabalho, né? E assim a palavra é essa, Mas é acho um que até trabalho. a vocação foi embora, né? A vocação. Então não presta mais atenção nisso. Não. É. A gente, assim como eu falo sempre isso, que o Waze, se você me mandar aí na casa da senhora que seja longe, se eu tiver que pôr no Waze, eu não decoro o caminho mais, porque é tão emburrecedor aquilo que você não presta mais atenção na rua que você está virando, na referência que tem naquele lugar para você decorar um local. Eu tô emburrecido. Mas eu tô mesmo. O Waze mandar fazer isso, eu viro, entendeu? Eu tô E às vezes E aí o Waze você- te manda para cada lugar. Isso, e que como você- é o resto da vida também, entendeu? Você perdeu o sexto É. sentido, entendeu? A gente perdeu a Então, referência. gente fala Feeling, né? vai Aquele chover. feeling. Você abre o bichinho lá e fala, hoje falou que vai chover. Mas você tá vendo às vezes que tá aberto. Você fala, mas tá falando que vai chover, entendeu? Você perdeu o feeling. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco, dar uma volta e assim escutar, né? O seu interior. Você tem que se escutar o interior, né? Então fazer a escutatória, né? Exato. Como dizia Rubens Alves, né? Então vamos escutar. Isso. E o tempo, né? O silêncio, né? O tempo do silêncio. Eu acho que a gente perdeu um pouco isso, né? Em todos os sentidos, né? O sentido até disso, de cortejar, de ter tempo, né? Tudo Sim. tinha tempo. Não acho que vai voltar nisso, nem quero. Não é isso. Mas, assim, o sentido das coisas, Sim. entendeu? Não, o as sentido co- da as- reunião, o sentido Não, de as estar coisas junto. tinham um processo. Um processo. Tinha um exato. tempo. Isso. Tinha o começo, meio, tinha. Isso. Hoje tá tudo pronto, né? Assim, é só. Mas eu acho que assim, entrar algumas e aí- coisas, por exemplo, como o almoçar com os filhos, né? Isso. Então, as pessoas hoje não querem fazer nenhum sacrifício Isso. e não querem fazer nenhuma troca, né? Exato. Nenhuma Então não se concessão, né? não concede nada, é assim, né? E aí as coisas, mas tem também o lado positivo Não, eu acho da também modernidade, tudo, né? Eu também acho que Sim, tem. Não sou sim. nostálgica ao ponto Não. de achar só... Antigamente, não era bom. Não tinha coisa que não era mesmo. Não, hoje a gente consegue conversar com o filho do outro lado do Exato. mundo e Mesmo você vê essa como que falta tá de o. liberdade que ela falou, isso era triste para as pessoas, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que ser livres. Eu acredito na liberdade. Sim. Eu acho que tem que ser livres, entendeu? E do ponto de vista que elas são livres, elas retornam. É bem aquela história, entendeu? Então acho que não tenho essa nostalgia. Mas eu acho que, como eu falei no episódio da Bia, a gente vai ter que voltar para trás em algumas coisas. Algumas coisas, com certeza. Mas isso é porque faz parte de uma reflexão, né? Você tem que parar um pouco, respirar, ter mais paciência, né? E sentir que ali tá quente pra tirar a mão. né? talvez. Às vezes é preciso E pôr não outra- acreditar no que tá falando o aplicativo, É né? verdade. Se tá quente ou não, né? É. Tá na hora da outra pergunta já. Então, Andy, eu vou fazer a pergunta. Se você pudesse voltar, encontrar a Ângela lá de 15 anos, o que você... Aos meus 15 anos. Aos seus 15, você tá lá... que tinha 15 anos. A Ângela com 15 anos, você conseguiu chegar lá e para poder conversar com ela. O que você falaria com essa Ângela de 15 anos? Você sabe o que eu falaria para ela hoje? Foi muito interessante, porque um dia, estando na casa de uma irmã da minha sogra, a prima lá do Elias estava assim com um álbum de debutantes, igual ao meu. Eu falei, nossa, igual ao meu álbum, por quê? Aí começamos a folhear, eu falei assim, mas é o nosso baile de debutantes. Então, o Elias esteve no meu baile de debutantes. Uau. Então, há 15 anos, quando se eu tivesse, né, conhecido,
Eu talvez tivesse conversado com ele, né? Para ver se era. Se a gente teria esse caminho, né? Não sei, eu tenho uma amigona minha que eu falo que eu sou muito sessão da tarde, né? Adoro ver filme, né? Isso. Aqueles filmes ótimos e tal. Eu acho que tudo tem seu tempo, tem a sua. Mas você falava para Ângela conhecer o Elis naquele dia? Então, isso que eu, né? Se eu tivesse essa oportunidade. Você acha que você falava? Se eu ia falar. Você já ia se amarrar com Você já ia falar para ele, Não. tem um moço aí que você vai ficar com ele. Então, Conhece eu ele acho, hoje. eu não sei se eu falaria. Porque senão você ia se amarrar já com 15, senão, né? Não. Ah, você ia falar, ó. Só ia dar uma dançadinha. Só ia dar uma. Ou tipo né? assim, ó, sabe aquele moço fica longe? Não pode falar isso. Não pode. Não, dava uma dançadinha já com ele, né? Não, eu acho que, assim, foi uma etapa muito. Você sabe que a etapa que eu mais amei na minha vida foi os meus 17 anos. É mesmo? Lembro muito. Foi quando eu terminei o científico. E assim, a felicidade, a gente aprendeu com a mamãe, você vai construindo, né? Então, mesmo com a dureza da vida ou das coisas que a gente, por acaso, passou, sempre eram embaladas também. Minha mãe morreu com 91 anos e ela tocou piano até morrer, você entendeu? Ela saía do hospital e vinha para o piano. Entendi. Então, assim, a gente sempre aprendeu a valorizar as coisas boas. A gente aprendeu, assim, não ficar mastigando, Que não era Ruminando aqui. ruminando, combinado, tá certo. entendeu? Então, eu acho que, assim, não tenho nada muito complicado para perguntar para aquela Ângela, né? Eu acho que... Ou podia falar, Ângela, vai dar tudo certo, continua que Eu acho que tem por coisa aí, boa, né? tem que- coisa boa para acontecer. Tem coisa boa para acontecer. Talvez mais lá para frente que muitas coisas não tão boas aconteceram, né? Mas vai dar conta. Mas vai dar certo. Mas dei conta, né? Dei conta. É isso aí. O importante é dar conta, né? Aí você podia falar assim, você vai conhecer a Raquel, ai, pensa, você Não, vai participar beleza. do podcast, eu acho que é uma coisa boa, Já né? é uma coisa boa. Mas é o que eu fiz. Eu sentei, nós moramos ali na Vila Monteiro, e eu tinha uma cadeira assim na varandinha, e eu falava, meu Deus, o que tu queres de mim aqui? É uma boa pergunta também, né? O que você quer aqui de mim em Piracicaba, né? Isso mesmo. Aí começamos, né? A vida. Isso mesmo. Recomeçar. Recomeçamos. Sempre recomeçar. Recomeçamos. E não sei se já estamos no final. Estamos no final. Estamos chegando. Temos né? que falar tchau. Então vamos falar tchau. Não sei se era isso que vocês estavam. Mas era? Foi Delícia. ótimo, foi delicioso. Aqui não tem certo e errado, a Não gente tem. senta para conversar. É uma mesa livre. Que ótimo. É uma mesa livre. Foi sensacional, foi maravilhoso. Ah, que bom. Muito obrigada por participar. Nada, obrigada por a dar o seu vocês. tempo, por dar a sua história pra gente. Obrigada a vocês de terem proporcionado, né, essa, Que bom. Foi essa muito fala. bom. E assim, uma fala na véspera do Natal tem que ser uma fala leve, né? Tem que ser uma fala leve. Tem. Porque a gente é um momento muito feliz, né? Eu acho que o advento é uma Sim. época muito feliz da vida da gente, né? E foi muito bom, de novo. Foi muito bom e que vocês estejam aqui semana que vem. A gente vai estar com mais gente legal, mais gente interessante, resgatando o RG ou não, ou trocando a cara dele, né? Sim, Que a gente sim. descobriu que a gente pode trocar a cara dele também. Tem muitas vias, não tem só a segunda Não tem via. só A a gente segunda. pode pegar a terceira, a isso aí. quarta. Curta, compartilhe, comente, mande elogio, mande feedback. A gente tá aqui, tá bom? Bom estar com vocês sempre.